processo criativo é como uma pessoa, um indivíduo responde a uma situação numa época e num contexto. Isso vai variar muito ao longo do tempo, né, da história, do lugar e de que grupo social ele se insere. Eu vejo como uma coisa muito ampla, assim, que não é só, talvez o que se chama de indústria criativa participa, mas todas as pessoas participam disso. O processo de criação, ele é fruto da sua negociação com o mundo, e essa é a parte mais excitante. Não fruto das suas simples obsessões e concretização delas. E tem tantos níveis de criatividade. Uma pessoa pode ser criativa num nível muito pessoal. Ela pode passar por uma série de questões que inegavelmente podem ser descritas como criativas para ela, mas não contribuindo absolutamente nada para nenhuma linguagem, nenhum contexto. Ao mesmo tempo, tem criatividade com C maiúsculo, né, que a pessoa vai fazer uma incursão numa área de uma linguagem onde você não vai poder olhar para essa linguagem da mesma maneira depois, né? And we're getting a picture on the TV. One small step for man, one giant leap for mankind. Eu me lembro que quando eu comecei em agência, né, eu ficava intrigado vendo as pessoas sentadas de perna em cima da mesa e olhando para o teto, né, como se uma ideia fosse cair ali, né, e tinha muito, né, a ideia não veio, né. Essa associação com algo meio divino, sabe, vem do céu sempre, não é? É sempre branco, né? Vem do céu, é lâmpada, é luz. Para mim a ideia nunca vem, eu que tenho que correr atrás dela, entendeu? Então eu não tive essa sorte de a ideia vir, né. Então, o que é o equivalente a alguém grande dando algo para a gente? É alguém pequenininho. E isso sim é uma coisa que é frequente tanto na área de arte quanto na área de ciência. As pessoas falando sobre um momento onde a saliência do eu vai diminuindo e a pessoa faz inteiramente parte do seu processo. Eu gosto de uma frase que diziam que Lampião falou quando queimaram a casa dele. Ele disse que minha casa é meu chapéu. Sabe, meu ateliê é meu chapéu, eu não saio nunca dele. Então, como eu não bato ponto, eu estou sempre trabalhando. Então, para mim, detectar até como inicia meu processo de criação, na verdade, é difícil, porque a minha vida é um processo de criação. Eu faço várias perguntas sobre aquilo. E muitas vezes essas perguntas têm a ver com entender o que é possível, o que o cliente está disposto a fazer, quanto dinheiro tem, se ele é alérgico a alguma coisa. Às vezes o cliente tem uma ideia do que o produto dele é, o que ele quer atingir, que não encontra eco com o consumidor final, entendeu? Eu quero entender os limites assim, do projeto, quero entender ou o que é dado como limite naquele momento. E muitas vezes o projeto sai exatamente dessas respostas. Às vezes o briefing vem para o cliente, às vezes a agência se antecipa e propõe coisas, mas de qualquer maneira ela está propondo coisas a partir de um cenário, né? Sabendo que aquele cliente atua em determinada área, que tem seus clientes e consumidores assim, assado. É um universo já mapeado. Eu imagino que o processo de arte seja talvez o mais livre. O limite do artista é a morte, assim, né? Acho que ele é que coloca os seus limites. Tem que ser um ponto seu, né? Uma questão sua. São suas escolhas, é como você vê o mundo. Quando tudo é possível, fica mais difícil ainda, né? Porque eu posso experimentar tudo, posso fazer tudo, mas o que é legal mesmo? No caso de um artista, você cria a pergunta e você gera a resposta, que é extremamente difícil de ter pertinência, na verdade, né? Porque quem falou que alguém está interessado na maneira como você vê o mundo? Então, realmente, para você começar a desenvolver um trabalho próprio é uma coisa muito difícil, eu acho, né? Porque essa liberdade enorme é apavorante, né? Você está num oceano gigante sendo uma alguinha minúscula. Acontece às vezes em arte você ser comissionado para fazer uma coisa, ter uma ideia. É o que chamam de site specific, né? Pensar num trabalho para um determinado espaço. O espaço é esse, os limites são esse espaço, e você tem que colocar um pouco do seu e um pouco do que está vindo, sabe? Mas os prazos é que são diferentes.
né? Às vezes o tempo de gestação de um trabalho de arte é muito longo e não significa que você não vai revisitá-lo ao longo dos anos. Tem artistas que às vezes passam décadas para realizar um trabalho, ou o trabalho dele é exatamente essa realização ao longo de décadas, né? Então acho que o limite é muito pessoal. Às vezes com um trabalho comissionado, você tem um tempo que tem que concluir aquilo. E o melhor que você vai conseguir fazer vai ser naquele momento. Depois, talvez você não tenha a oportunidade de voltar. Em publicidade não, é absolutamente objetivo ali. Você tem que conseguir uma resposta única de todo mundo que vai ver aquela peça, né? Em arte é quase o contrário, assim, quanto mais as pessoas entenderem de maneira diversa, às vezes até oposta, tal, isso pode acrescentar, isso pode tornar um trabalho melhor ainda. A diferença está um pouco aí, sabe? E também a maneira como você faz concessões, a maneira como você negocia tem que ser um pouco mais livre. Talvez quando você é o senhor das suas próprias obsessões, você fique querendo que uma coisa seja em mármore, e se não for em mármore não vai funcionar. Mas se alguém fala para você, poxa, Cadu, pode ser em fórmica, porque o prazo de... de repente faz sentido e adapta a ideia sem perder a originalidade. Publicidade e artes plásticas são duas atividades falsamente parecidas. A princípio, elas parecem que têm muita coisa em comum, porque você lida com imagem, de alguma maneira você tem a comunicabilidade em arte também, mas as motivações elas são muito diferentes, assim. Em publicidade tudo é muito coletivo, né? Se você tem uma campanha a ser criada, a motivação dessa campanha vem de um cliente, vem de um consumidor, né? Ela é totalmente externa, né? Ela chega em você como um pedido, e isso é que motiva a criação. Já em artes plásticas, a motivação é totalmente pessoal. Você pode até estar totalmente conectado, fazer uma criação que tem a ver com um contexto desse momento, de um local, mas isso é uma escolha sua. Quando você é menor, você pode cuidar de todas as fases da produção de uma ideia. Então, desde o conceito, né, da formação da ideia, até a produção, a execução e depois, algumas vezes, até da distribuição. Quando você tem uma escala que muitas pessoas participam, muitas vezes é difícil que essa ideia permaneça. Eu, pessoalmente, né, não acredito em agências gigantes, né? Acho que perde um pouco da essência do trabalho, do acompanhamento que você pode dar para aquele cliente, né? É importante você estar perto do cliente, você estar perto do que quem está fazendo, né? Uma agência de publicidade, isso é a característica de uma estrutura grande, é como ela tem muita gente trabalhando para ela e pessoas muito boas em cada uma das áreas, ela consegue produzir uma quantidade de trabalho enorme num espaço de tempo muito curto. E quando você tem um escritório pequeno, você não consegue fazer isso. Pode ser uma questão de sobrevivência, você aprovar um projeto ainda em esboço, em ideias, ao invés de fazer ele tão acabado. Em propaganda tudo é mais horizontalizado, assim. Você pode ter lançar mão de várias ideias que não se conectam, ideias soltas, né? Pega uma aqui, outra ali, uma pessoa dá uma ideia, outra dá outra, a outra aponta para outro sentido, você junta tudo e consegue dar um sentido nisso. Eu acho que em artes plásticas a tendência é você trabalhar mais verticalizado, assim, a partir de um conceito, de um tema, você aprofundar isso, e mesmo que você lance mão de meios diferentes, vai fazer um vídeo, vai fazer uma série de fotografias, uma performance, uma intervenção. Muitas vezes tudo isso está conectado em um conceito, em um tema, em uma motivação, uma questão mesmo, né? Então você verticaliza mais, assim. Quanto mais você aprofunda, tende a ficar mais interessante, né? Isso não é uma regra, lógico. A capacidade de levar um processo, de confiar num processo para ter um bom resultado. Isso eu acho que eu trouxe da arte para o design, mas ao mesmo tempo um método, uma certa etapa, fazer, avaliar, isso acho que eu vim descobrindo mais estando em contato com programadores visuais. Sabe? A capacidade de utilizar um projeto como um projeto, que tem etapas de pesquisa, tem etapas de testes, tem etapas de experimentos, de colocar isso no mundo, ver se funciona, volta para ver os resultados. Talvez alguns artistas lidem com isso de uma maneira mais caótica, mas eu tenho certeza que isso também faz parte do processo de criação. Eu já tentei
contaminar mais uma com a outra, assim, né? Tipo, puxa, eu posso pegar das artes plásticas e levar uma porção de coisa das artes plásticas, né, para a publicidade e tal. E tentei fazer isso várias vezes, mas não sei se eu fui muito feliz nisso, assim. Esbarra em alguns pontos, às vezes até em comunicabilidade, né? E talvez da publicidade para as artes plásticas seja mais fácil, assim. Eu acho que as artes plásticas, como uma expressão mais pessoal e artística, eu acho que elas aceitam mais outras contaminações mesmo, né? Outros transbordamentos. A publicidade tem um sistema um pouco mais endurecido e tal, talvez seja mais difícil, assim. Você consegue elevar coisas pontuais, né? Quero usar estética X. Aí você consegue colocar isso em uma campanha, em um vídeo, uma coisa assim, né? Mas num plano mais superficial, eu acho que não profundamente. Na passagem dos anos 90 para os anos 2000, eu senti assim que a propaganda, né, ela ganhou, né, mais de design do que tinha até então, né? Esses conceitos começaram a se misturar mais, né? E o que é bom, né? Um dos maiores publicitários do mundo é formado em design, né, que é o Marcelo Serpa. Ele estudou na Alemanha design, ele é um designer gráfico. Talvez isso explique um pouco a beleza e a consistência e a excelência gráfica que são a maioria dos anúncios das Havaianas. Tem uma excelência gráfica que é além de uma eficiência publicitária também, tanto que transformou a Havaiana, parte do sucesso da Havaiana certamente se deve à magnífica campanha. Eu sempre achei que o sucesso da Apple era tornar as coisas simples, né? Eu acho que as coisas simples, o sucesso de qualquer peça de propaganda ou de design é tornar as coisas simples para o consumidor. Ele entender rápido, por favor, não me venha com complicação. Torna as coisas mais fáceis para mim. O meu processo de criação é baseado na notação, uma certa regularidade, com uma certa disciplina de todos os tipos de coisas que me deixam perplexo. Qualquer grande curiosidade que eu tenho em relação a algo, e eu sou muito curioso em relação ao mundo, eu anoto para não deixar passar e vou vendo se aquilo continua na minha cabeça dali há algum tempo. Por algum motivo, por fazer isso já há muitos anos, você vai percebendo que essas coisas têm uma ligação entre si. Existe um fio condutor entre tudo aquilo que te interessa. Apesar de aparentemente serem coisas muito díspares, eu trabalho com música, trabalho com desenho, trabalho com robótica, trabalho com fotografia, trabalho com vídeo. Mas no fundo tem uma questão unindo esses incômodos. E a partir desse cutucar do mundo em relação a alguma coisa que me interessa, eu vou investigando e começo a ganhar formas essas coisas. Acho que o processo, na verdade, é você nunca sair do ateliê. A minha intenção é que o espectador entre numa sala onde esteja o trabalho e tenha um impacto de a natureza estar aqui. Isso é um primeiro impacto que é importante para mim, né? A partir da gravidez, eu comecei a me interessar pela corda, exatamente como um objeto simbolizando esse cordão umbilical, né? Eu gosto de fazer desenhos simples, assim, bem simplificados. Não gosto de ter um projeto bem estruturado, desenhado, medido, com definição de cor e nada disso. Eu gosto de fazer desenhos bem simples e daí começo a desenvolver no ateliê, né, as esculturas, junto com as minhas assistentes. Tem assistentes de costura que me ajudam a desenvolver essa parte braçal da feitura do trabalho. As coisas interessantes funcionam muito pela diferença das outras coisas e pela surpresa. Quando você encontra alguma coisa interessante, é alguma coisa que te surpreende e te coloca numa situação que aquilo que você já conhece não funciona tanto. Então você tem que se posicionar de outra maneira, você tem que pensar lateralmente, você tem que se mexer assim de alguma maneira. Eu acho que quando você participa desse processo de aprendizado, de uma comunicação de qualquer ideia, você lembra daquilo, acho, também com mais frequência, você tem um outro tipo de memória. O processo de trabalho em arte meu é um processo lento, mas muito intenso, assim. Ao longo dos últimos anos, os trabalhos que eu realizei, aparentemente, eles não se conectam muito. Mas quando você olha todas as séries, todos os trabalhos, começa a perceber que tem uma costura entre todos ali. Eu não trabalho a partir de um suporte, de um material, de um meio só. Eu estou usando vários, eu tenho usado vários. Então, essa identidade, ela não existe.
né? Existe um pensamento que passa por trás ali de tudo. E quando eu digo que eu trabalho lentamente, mas muito intensamente, é porque os trabalhos vão amadurecendo, né? São trabalhos que não partem de uma ideia, partem de um desenvolvimento, é um processo mesmo. Assim. Vai amadurecendo, se transformando. Às vezes, 2 anos depois que eu fiz uma série de fotografias, eu realizo um vídeo que tem a ver com as fotos e faz tudo parte de um conceito só. Com a experiência de trabalho, eu já percebi também muitas coisas minhas, projetos realizados, são resolvidos muito rapidamente. E quando o cliente, no caso, para quem eu estou fazendo aquele trabalho, não é uma pessoa tão íntima, eu faço até uma certa mistério do tempo que eu demorei criando aquele projeto. Eu doro mais o projeto e complico mais o processo de criação. Mas, em geral, felizmente, por experiência, ou por capacidade, ou por maneira de ser, ou pela minha maneira como eu penso minhas coisas, as coisas são muito rápidas. Eu, em geral, quando as pessoas estão me ligando, ou estou falando no telefone para falar sobre um projeto, parte da minha cabeça já está criando o projeto e quase que sempre o resultado final é igual àquele que eu pensei. Então eu tenho, recentemente, coisa de 4 anos para cá ou menos, eu tenho guardado os meus layouts originais e ponho lado a lado do projeto final, são idênticos. Eu tenho o desenho do Marco Suzano, que eu fiz quando estava falando com ele no telefone. E é idêntico, só que é meu desenho, né? E assim vários outros. Isso é uma segurança de achar o que você está fazendo é o que deve ser feito. E também a segurança de que um trabalho, claro, sempre acontecem coisas que nem tudo que eu faço é aceito incontinente. A sensação é sempre que, bom, dessa vez não vai dar certo, né? Dessa vez vão pegar a gente, né? Dessa vez eu vou ser desmascarado, né? Mas de uma certa forma pensar assim é bom porque faz você não ir atrás de fórmulas, né? Por nada pior do que fórmula, né? Mas nessa área é fatal, né? Usar a fórmula é fatal. E eu acho que a procura de algo novo para cada cliente, para cada campanha, é o que faz esse sentimento de, bom, eu não posso me repetir, não podendo me repetir, eu tenho que fazer algo novo, querendo fazer algo novo, caramba, o que eu vou fazer, né? E aí você começa a pensar sobre o que você tem que fazer, qual o recado que você tem que dar, o que você tem que comunicar. E eu acho que pensar exaustivamente sobre um determinado assunto te leva sempre a coisas novas, inéditas, né? Mesmo que a primeira ideia surja logo e seja boa, né, é necessário você ir mais longe até para perceber que ela é realmente a boa, né? Normalmente, a primeira ideia, no meu ver, é sempre, peraí, acho que está muito fácil, vamos ver se é isso mesmo, né? O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Sempre termina, o chefe me pede para entregar na sexta-feira, não posso ser criativo assim. Como que a sexta-feira foi uma imposição vindo de fora sobre o processo dele? Sexta-feira é parte do problema, entendeu? E tem que ser encarado como tal. Não é um teatro dentro do qual o problema é colocado. Sexta-feira, o limite de tempo é o problema. Tão um problema quanto qualquer outro aspecto do problema. Agora, o que a gente tem que entender, ou ao menos a gente tem que se livrar um pouco dos clichês envolvidos com a ideia do artista e o designer e coisas assim. Todo processo é importante. Sem processo não há nada. Não há nada. Após o expressionismo abstrato na década de 70 nos Estados Unidos, você foi tendo a possibilidade de que talvez a ideia ganhasse muita força. E às vezes o resultado em si não fosse o determinante do trabalho. Então começou a se olhar com muito valor o processo de criação de um artista. E nem tanto o resultado, talvez. Grande parte dos meus trabalhos são baseados no mergulho de processo, e o trabalho é consequência.
O trabalho é quase só um anzol para fisgar o indivíduo para dentro da ideia. E ali o trabalho ocorre, dentro da sua cabeça. Também. Talvez na parte de design e propaganda, isso... Acho que pela agilidade com que as coisas são consumidas, nesse caso, isso infelizmente às vezes passa desapercebido. Apesar de eu saber, por ser professor dessa área, por já ter trabalhado muito com isso também, que é fundamental, que um bom processo garante um bom resultado. Você conhece a história do arqueiro japonês? Ele é um arqueiro zen, samurai maravilhoso. E ele é tão incrível. Ele leva, toda noite ele sai com seu arco e flecha, ensaiam. Ninguém vê, porque ele faz isso muito tarde. As pessoas querem até ver, mas é igual esperar Papai Noel quando você acabam dormindo antes. Mas de manhã, todo mundo vê que ele tem um curioso hábito de pintar alvos nas paredes das casas. Depois ele vai atirando. E de manhã as flechas não ficam, mas eles vejam pelos buracos que ele é muito certeiro, a maioria das vezes, de vez em quando um pouco fora, mas muito certeiro. E surgem então todas essas histórias sobre quão lindo é a capacidade dele atirar, o fato que ele se une com arco, flecha, alvo, vira uma coisa só, etc. Até que uma noite uma pessoa fica muito acordada, consegue ficar acordada e ver o samurai saindo de casa como eu esperava, com arco e flecha e lata de tinta, né, para pintar os alvos. Mas para o horror dele, ele percebe que o arqueiro atira primeiro, depois ele pinta o alvo em volta. Bem, resultado é igual, né? O produto está lá, é igual, né? Mas você sabe que não é igual. Você sabe que não é igual.